Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Que alegria poder estar com você aqui mais uma vez, para a gente poder refletir acerca dos princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu sou o evangelista Júnior Meirelles, eu atuo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no Centro de Aconselhamento Pastoral. Eu também sou criador da campanha Namoro com Propósito, uma mobilização que visa edificar os jovens com princípios sobre namoro, noivado e casamento, e apresento aqui na IPP-TV o programa Namoro com Propósito toda sexta às 19 horas. E estou falando isso porque hoje eu quero compartilhar uma palavra muito interessante que Deus colocou no meu coração acerca das características de um homem que as mulheres deveriam buscar, as mulheres cristãs deveriam buscar para se relacionar. Características essas que deveriam estar no topo da lista de oração das mulheres cristãs do nosso tempo. Eu gostaria de falar com você que é pai, que é mãe, que está nos assistindo, e levar você a refletir sobre o que vai acontecer quando chegar o momento de sua filha desejar começar um relacionamento e ela já ter maturidade, estar preparada para lidar com isso e lhe aparecer alguns pretendentes. Como é que você vai orientar biblicamente a sua filha a escolher o pretendente certo, o homem com que ela vai passar todo o resto de sua vida? É muito importante nós pais, principalmente nós homens, compreendermos que Deus nos deu a tarefa de cuidar do coração de nossas filhas, de cuidar da alma das nossas filhas, de orientá-las, também dos nossos filhos, mas hoje de modo mais específico estamos falando das filhas, sobre como escolher o marido para poder se casar, e essa tarefa cabe ao pai, cuidar do coração, zelar pelo coração da filha e ajudá-la a tomar a decisão nessa área tão importante da vida. E você, moça, que está me acompanhando? Talvez você já está na fase de pensar em ter um relacionamento amoroso, de encontrar alguém. Eu preciso te perguntar, como é que você vai orientar a sua escolha? A sua decisão será tomada com base em quê? É importante nós refletirmos sobre isso, porque hoje existem muitas vozes tentando nos orientar nessa escolha importante. Existem muitas pessoas tentando nos influenciar na escolha da pessoa com quem a gente vai se relacionar, na escolha da pessoa com quem a gente pretende se casar. Eu quero destacar aqui 3 motivos pelos quais essa palavra é importante para os nossos dias. O primeiro motivo é que essa palavra é importante porque nós, cristãos, devemos orientar nossa vida não pelo que a mídia diz, mas pelo que a palavra de Deus diz. Nós, cristãos, não devemos ser orientados por conselhos de colegas que estão na mesma idade, às vezes têm a mesma maturidade, e podem nos orientar mal. Nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. Então é importante buscar princípios na palavra de Deus para orientar essa decisão. Em segundo lugar, essa palavra é importante porque a forma como as pessoas elas estão escolhendo os seus parceiros tem se mostrado ineficaz. Os resultados dizem por si só. Nós temos um índice crescente de divórcios ano após ano. Nós estamos falando aí de mais de 400 mil divórcios por ano. Isso evidencia que as pessoas não estão escolhendo corretamente a pessoa com quem vão trilhar uma longa jornada, uma viagem a 2 por muito tempo. Em terceiro lugar, isso é importante justamente por isso, porque a escolha de um parceiro para a vida, ela é uma escolha que vai impactar a nossa vida por um longo tempo. Você não está escolhendo alguém para dar um passeio numa tarde, caso seja ruim, cada um vai para sua casa e pronto, acabou. Você está escolhendo uma pessoa que vai entrar na sua vida e que vai seguir essa vida com você por um longo tempo. Lembra que no altar o pastor, o sacerdote, ele pergunta se você se compromete com a pessoa até que a morte o separe? Então não são poucos dias. Enquanto a nossa vida durar nessa terra. Isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Obviamente, se você escolher bem, você vai ser feliz. Você vai desfrutar de paz, felicidade, mesmo que existam lutas. Um casamento feito a partir de uma escolha correta, ele é abençoado. No entanto, tem um lado negativo. E se você escolher de forma errada, é possível que você amargue um casamento ruim por muito tempo. Ou que você decida se divorciar. Mas eu quero te dizer que, inevitavelmente, decidindo seguir em um casamento ruim,
ou se divorciando, a escolha da pessoa com quem você vai se casar é uma escolha que vai te acompanhar pelo resto da vida, ainda que você se separe dessa pessoa, as marcas, as lembranças, cicatrizes vão te acompanhar pelo resto da vida. Por isso é muito importante pensarmos sobre o que deve direcionar a nossa escolha da pessoa com quem nós nos relacionaremos e conviveremos por toda a nossa vida. É isso que eu quero abordar hoje. Eu quero tratar acerca de princípios, características, marcas que fazem de um homem um bom pretendente para sua filha, um bom pretendente para você que está na fase de escolher um relacionamento. E para isso eu quero refletir com você no Salmo 112, e esse salmo ele é precioso porque ele fala sobre as características de um homem piedoso, portanto um homem digno de ter um relacionamento, um homem digno de você buscar pela sua vida, um homem digno de suas orações. E em segundo lugar, esse texto vai falar das promessas de Deus para a vida desse homem piedoso, desse homem que decide viver de forma contracultural, desse homem que não vive conforme o mundo, mas vive conforme a vontade de Deus. Então esse salmo precioso ele vai nos trazer tanto as características, aquelas que devem ocupar o topo da lista de uma mulher cristã, como também as promessas, ou seja, as consequências de ter um relacionamento com um homem assim. Vamos ler o Salmo 112? O Salmo 112 diz assim, ele começa glorificando a Deus. Ele começa com doxologia, ele diz, aleluia, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre e o seu poder será exaltado em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Que salmo lindo! Que coisa linda é ler nas Escrituras uma descrição tão poderosa acerca de uma pessoa que decide viver de acordo com a vontade de Deus, que destaca essas características que você, homem que está me assistindo, deve buscar para a sua vida, você deve orar por isso. Se por acaso você decidiu assistir para poder saber quais são as características desse homem que a mulher deve buscar, é importante que você entenda que você deve se tornar o homem que nós veremos aqui. Que você deve buscar diante de Deus, ajoelhar-se na presença de Deus e falar, Senhor, eu quero ser esse homem que te teme, eu quero ser esse homem que obedece os seus mandamentos, eu quero ser esse homem que tem essas características e que será abençoado com promessas tão poderosas como as descritas nesse salmo. Nós vamos refletir aqui sobre a primeira coisa que deve chamar a nossa atenção nesse texto. E a primeira coisa que eu destaco é que o texto começa dizendo que bem-aventurado é o homem. O que significa ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado significa ser muito abençoado. Um homem, conforme descrito aqui, por causa das características que ele tem, por causa do comportamento dele, ele é muito abençoado. Ele não é só abençoado, ele é muito abençoado. Ele é bem-aventurado. A palavra hebraica aqui para bem-aventurado é asher. E essa palavra significa alguém que tem plenitude de felicidade, plenitude de bênção, plenitude de alegria. E toda essa plenitude vem acompanhada de um relacionamento com Deus. Não é uma alegria que você tem nas coisas, não é uma alegria que você tem e passa, é uma alegria que você tem e ela é plena e ela não passa porque ela é fruto de um relacionamento com Deus. Ela é fruto de uma vida íntima com Deus. Então é muito importante nós considerarmos que esse homem que teme a Deus, ele é muito abençoado, ele é bem-aventurado. Portanto, é muito importante a gente olhar para esse texto e observar que além do texto dizer que ele é bem-aventurado, que ele é muito abençoado, o texto começa a nos dizer por que
que ele é bem-aventurado? Por que que ele é muito abençoado? E aí ele passa a tratar sobre qualidades desse homem, que nós vamos chamar de características, aquelas características que você deve buscar nesse homem, que faz dele ser esse homem bem-aventurado. E essas características são justamente o seu GPS para escolher um homem de acordo com a vontade de Deus. Essas características que o Salmo indica, ela deve conduzir a sua escolha, ela deve nortear a sua decisão de começar um relacionamento com alguém. É com base nelas que você deve decidir escolher alguém para um relacionamento ou descartar a possibilidade de um relacionamento com essa pessoa, tá? A primeira característica que salta aos meus olhos desse homem é que ele teme a Deus. Esse homem teme a Deus. Olha o verso 1, ele começa, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Essa expressão temer, ela não indica medo, pavor, alguma coisa que traz angústia, ela indica uma profunda reverência a Deus. Ele é um homem que teme a Deus no sentido de reverenciar, de ter cuidado, de amar a Deus, de modo que ele não vai pecar contra Deus por causa desse temor. Então a palavra temer a Deus aqui, ela está indicando esse homem que manifesta o seu amor por Deus por meio do cuidado, por meio da honra, por meio do respeito. E é muito importante para uma mulher nos nossos dias escolher um homem assim, um homem que teme a Deus. Por que isso é importante? Porque quando o homem teme a Deus, ele decide viver sua vida para honrar o Senhor. Ele decide viver a sua vida para agradar a Deus. Ele decide viver a sua vida para glorificar o Senhor. E todas as atitudes desse homem para glorificar a Deus, para honrar o Senhor, ela traz um impacto extremamente positivo para os seus relacionamentos. Eu quero dizer para você, moça que está me assistindo, você não deve se preocupar em ser a segunda na vida de um homem que tem Deus como o primeiro. Você não deve se preocupar com isso. A melhor coisa que você deve fazer é orar para que Deus seja o primeiro na vida do homem com quem você vai se casar e você seja a segunda na vida desse homem. Porque um homem que teme a Deus, ele ama a sua esposa de modo adequado. Um homem que teme a Deus, ele é fiel. Um homem que teme a Deus, ele honra. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 39, nós percebemos que José, ele é tentado pela mulher de Potifar. E ele poderia deixar de atender aos desejos daquela mulher porque ele amava o seu patrão, porque o seu patrão cuidava muito bem dele, zelava por ele, fez ele prosperar dentro da casa dele. Mas José diz que ele não tocaria naquela mulher porque não poderia pecar contra Deus. Ou seja, o temor de José por Deus impactou o relacionamento de José com o seu senhor, de modo que o temor de um homem a Deus vai impactar positivamente o relacionamento entre vocês. Então busque para a sua vida alguém que teme a Deus. Em segundo lugar, a característica que salta aos meus olhos é que esse homem que, além de temer a Deus, ele também obedece os seus mandamentos. O verso 1, ele acrescenta, ele diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A palavra compraz aqui nesse texto significa alguém que tem prazer em cumprir os mandamentos de Deus. É alguém que olha para as Escrituras e não enxerga as Escrituras como um peso, que não enxerga as Escrituras como um código cheio de regras, cheio de coisas para poder impedir ele de ser feliz, de viver a vida. Não, ele olha para as Escrituras e ele encontra um manual de sobrevivência na vida. E ele se alegra em viver esses princípios bíblicos. Ele se alegra em cumprir os mandamentos do Senhor. Ele tem prazer em viver de acordo com a palavra de Deus. E olha, talvez você está iniciando a sua vida cristã agora e ainda não tenha compreendido o poder das Escrituras. E não tenha compreendido quão valiosas as Escrituras é para nos direcionar. A Bíblia ela está repleta de orientações. Para um homem, a Bíblia está repleta de orientações sobre o perfil dele, o caráter dele. Esse texto é uma dessas orientações. A Bíblia ela está repleta de informações sobre como ele deve proceder nas suas escolhas. Está repleta de informações sobre como ele deve amar a sua esposa, como ele deve educar os seus filhos, como ele deve liderar a sua família. E quando nós olhamos para esse texto e percebemos que esse homem que é muito abençoado, que teme a Deus, vive de acordo com a sua palavra, nós entendemos que esse homem saberá como cuidar da sua família, como amar a sua esposa, como educar os seus filhos, porque ele vive a sua vida não pautado em seus desejos, vontades, sentimentos, coisas que passam. Ele vive a sua vida pautada na palavra de Deus, que permanece. Por isso é muito importante que você ore buscando um homem que ama a Deus, teme a Deus
e obedece os seus mandamentos. Agora, uma coisa muito importante que nós devemos considerar nessas duas primeiras características é que essas duas primeiras características, elas são precedidas por uma palavra hebraica que se chama meod. Meod. Essa palavra hebraica, ela indica algo grande, algo extremo. Então preste atenção, esse texto não está dizendo de um homem que teme a Deus de qualquer jeito. Esse texto não está dizendo acerca de um homem que obedece a palavra de qualquer jeito. Esse texto está expressando um homem que teme muito a Deus, obedece muito à palavra de Deus. Portanto, é um homem radical no seu temor a Deus e na sua obediência à palavra de Deus. A terceira característica que nós podemos destacar nesse texto é que esse homem sabe administrar muito bem os seus negócios. O verso 3 nos diz que na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Bom, só é possível ter prosperidade e riqueza na casa de alguém que sabe administrar corretamente os seus recursos, na casa de alguém que sabe administrar os seus negócios. Esse homem, ele é próspero, ele é rico, porque ele é um homem que sabe cuidar dos seus negócios. E o texto bíblico é muito claro, essa riqueza não é somente para ele. Essa riqueza também é utilizada para abençoar aqueles que são mais necessitados. Ele se compadece, ele empresta, ele é benigno, ele ajuda as pessoas que são necessitadas. Ele é misericordioso. Então, ao mesmo passo que esse homem é próspero, a prosperidade dele não é apenas para ele. Essa prosperidade impacta também as pessoas que estão à sua volta. A quarta característica que nós podemos destacar aqui é que ele é justo. Justo. O texto nos diz assim no verso 4 e 5. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a causa em juízo. Olha, é muito importante você compreender que um homem que é justo, ele é capaz de tomar decisões contra o próprio ego. Um homem que é justo, ele é capaz de negar a si mesmo. Ele não toma decisões por conveniência, ou seja, ele não coloca a si acima dos seus princípios. Ele é capaz de tomar decisões contra ele mesmo. Ele é capaz de decidir contra ele mesmo, ainda que ele tenha prejuízo. E isso no relacionamento é fundamental, porque muitas pessoas elas seguem em direção ao relacionamento buscando apenas o que é bom para elas, o que é interessante para elas, e elas são capazes de distorcer a verdade, elas são capazes de fazer o outro se sentir culpado por um erro que eles mesmos cometeram. Mas esse texto está tratando acerca de um homem que é justo, e o justo é aquele que toma decisões justas, ainda que ele seja prejudicado. Ele é capaz de negar a si mesmo, ele é capaz de reconhecer os seus erros, ele é capaz de pedir perdão, ele é capaz de tornar um relacionamento harmônico, ainda que ele tenha prejuízo, ainda que ele tenha que sofrer o dano para que o conflito seja resolvido. Ele faz isso porque ele é justo. O texto continua nos apresentando outras características, e nós podemos destacar aqui, em quinto lugar, duas características importantes, que é bondoso e misericordioso. Se uma pessoa precisa ser justa para tomar decisões contra ela mesma, quando ela erra, e não ficar tentando se justificar, e não ficar tentando culpar o outro, é necessário para um relacionamento que a pessoa também seja misericordiosa, para compreender que o outro, ele falha, para compreender que o outro é limitado, para compreender que o outro erra. Porque muitas vezes as pessoas vão em direção ao relacionamento com expectativas exageradas em relação aos seus parceiros, e elas não são capazes de admitir que o outro é passível de erro. E muitas vezes ela espera que o outro faça coisas que ele não pode fazer, e muitas vezes ela exige coisas do outro que o outro não tem capacidade de fazer. Não é que ele não queira te satisfazer por completo, não é que ele não queira te tornar feliz, não é que ele não queira resolver todos os problemas que você pode estar enfrentando ou passando, satisfazer todas as suas necessidades. É que ele não é capaz, ele não foi feito para isso. Nós, seres humanos, nós somos expressões de algo muito maior. Nós expressamos Deus, nós expressamos a vontade de Deus, nós expressamos aquilo que Deus pode fazer, mas de forma micro. Nós podemos ser instrumentos de Deus para a felicidade de outras pessoas, mas nós não podemos ser a felicidade de outra pessoa.
Nós não somos capazes. E é muito importante que a misericórdia atue nos momentos em que o outro erra, que a misericórdia atue nos momentos em que o outro não é capaz de fazer aquilo que nós esperamos. Nós precisamos ser misericordiosos, bondosos com o outro. Lembrando que a misericórdia, ela é como depositar dinheiro no caixa para depois sacar. Para eu poder colher misericórdia de outra pessoa, eu primeiro preciso ter depositado misericórdia, plantado misericórdia, para que essa colheita me alcance. Nós podemos ver em sexto lugar que a fé desse homem é inabalável. Esse homem crê contra as circunstâncias. O verso 7 nos diz que ele não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. As más notícias vêm e nós vivemos num mundo em que muitas notícias ruins nos acometem, em que muitas situações desagradáveis nos acometem, em que muitas vezes nós vamos para a cama para poder tentar dormir pensando no amanhã e nas dificuldades que se apresentam amanhã, e muitas vezes nós perdemos o sono por causa dessas dificuldades, mas o texto diz que esse homem é um homem que tem uma fé inabalável, um homem que olha para o Senhor, que confia no Senhor, que tem seu coração firmado no Senhor, e ele não se atemoriza com as más notícias. Ele não se atemoriza com notícias ruins, ele confia no Senhor. Então esse homem não é um homem que vai fugir diante de situações difíceis, não é um homem que vai abandonar sua família diante de situações desagradáveis, não é um homem que vai deixar sua esposa, seus filhos, mas é um homem que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, ele permanece fiel ao seu compromisso, porque o seu coração está firme no Senhor. Ele é um homem de fé inabalável. Isso traz um impacto na vida dele, no casamento dele, na família dele. Em sétimo lugar, esse homem é firme em suas convicções. Preste atenção, uma coisa que está faltando aos homens nos nossos dias é firmeza nas suas convicções. Os homens aderem a convicções e abrem mão delas com muita facilidade. É como se fosse a semente da parábola do semeador, que é plantada, mas é arrancada com facilidade. Eles abraçam aquela verdade, eles abraçam aquelas convicções, mas eles são levados como ondas de um lado para o outro, e eles abrem mão de suas convicções tanto quanto as abraçam. Nós precisamos de homens que sejam de fato homens convictos, homens que se agarrem em princípios das Escrituras e não abram mão deles. Homens que tenham o coração firme naquilo que a palavra de Deus diz. Em oitavo lugar, o texto bíblico nos mostra que esse homem, ele é tão inconformado com o mundo, ele vive de forma tão contracultural ao mundo que os perversos o odeiam. Que as pessoas do mundo odeiam esse homem. Isso aqui demonstra que esse homem definitivamente não vive como vivem as pessoas deste mundo. Porque o mundo, ele aplaude aqueles que dançam conforme a música. O mundo, ele engrandece aqueles que vivem de acordo com ele. Quando o mundo persegue um homem, quando o mundo olha para esse homem e o odeia e range os dentes contra ele, significa que esse homem é um homem que, por causa de tudo que nós evidenciamos aqui, por causa de tudo que vimos, é um homem que teme a Deus. O texto no verso 10 nos diz que o perverso vê isso, vê o quê? O comportamento desse homem, o tanto que ele é abençoado. E o que o perverso faz? Ele range os dentes e se consome. Porque esse homem vive de forma contracultural, ele não vive para agradar o mundo, ele não vive para satisfazer os seus desejos, ele é capaz, por causa da sua justiça, de sofrer dano para honrar os seus compromissos. E esse homem não agrada ao mundo. Agora, além das características, eu disse que a Bíblia, esse Salmo 112, ele também fala sobre promessas de Deus para esse homem. E preste atenção, se você escolher um homem de acordo com as características descritas no Salmo 112, você também será abençoado assim. Você também desfrutará dessas bênçãos. Mas se você escolher errado, você também vai desfrutar de grandes dificuldades. Veja como esse homem é abençoado. O verso de número 2 diz que a sua descendência será poderosa na terra. Aleluia! Glória a Deus! O verso 2 também diz que a geração do justo será abençoada, poderosa, abençoada. O verso 3 diz que prosperidade e riqueza estarão em sua casa. O verso 3 e o verso 9 diz que a justiça permanece para sempre nele. O verso de número 4 diz que nas trevas nasce luz para o justo. Ou seja, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de angústia, mesmo quando as pessoas tramam mal contra ele, nasce a luz
para o justo. É o que José diz quando os irmãos descobrem que ele era o irmão que foi jogado na cova, vendido, e o pai morre e eles achavam que agora José iria se vingar. José diz para ele, olha, vocês intentaram o mal contra mim, vocês me fizeram muito mal, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram em bênção. Aleluia! O Salmo também diz no verso 6 que esse homem jamais será abalado. O verso 6 também diz que ele será lembrado eternamente, por memória eterna, ou seja, esse homem será salvo. E por último diz que esse homem é exaltado em honra, Deus engrandecerá esse homem. Louvado seja Deus por isso. Veja como é importante nós olharmos para as Escrituras para poder orientar a nossa decisão, a nossa escolha, a nossa vida. Nós não podemos viver orientados com os princípios desse mundo, de acordo com o que o mundo diz, o que o influenciador da internet diz. Nós devemos viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, porque ela nos tem orientações importantes, coisas que podem nos guiar nas direções mais comuns da nossa vida e em decisões como essa, que vão impactar a nossa vida em muitos aspectos. Por isso, mulher, você que está me assistindo, ore por um homem que tenha características como essa, descrita no Salmo 112. Homem, você que está me assistindo, peça a Deus que você se torne esse homem. Pai, este é o homem a quem você deve entregar a sua filha no altar. Este é o homem que você deve confiar o coração da sua filha. E você precisa orientar a sua filha a escolher um homem como esse, que teme a Deus, que obedece os seus mandamentos, que é justo, que é benigno, que é próspero por causa de saber administrar os seus negócios, que empresta, um homem que vive de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui alguns comentários. Nós temos a Débora Lima pedindo oração pelos filhos e pelo esposo. Nós temos o Romildo, a Mariúcha, temos também a Maria, a paz do Senhor Jesus Cristo, Dinorá, várias pessoas aqui deixando seus comentários, o Jorge Gonçalves, a Delva, Margarete, a Celeste pedindo oração pela vida espiritual do filho Gustavo, nós temos a Karina Brandão, a Aline, o Ricardo Raias, um jornalista que nos acompanha sempre vejo ele por aqui, temos a Teodora, Joselma, Álvaro, Vanessa, Ricardo, temos o Júlio Pontes, várias pessoas nos acompanhando, fazendo seus pedidos de oração. Nós vamos orar por isso, vamos orar pelos pedidos aqui colocados, orar também pelas pessoas que estão nessa fase de tomar a decisão de escolher uma pessoa para se relacionar, para os homens que estão aí nesse momento da vida em que o caráter é formado, pedindo a Deus que o caráter dele seja formado de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te louvamos por essa manhã. Nós queremos dizer como o salmista que disse, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos cercado de ricas bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ama, que nos exorta, que nos incentiva a viver conforme a sua vontade. Nessa manhã nós olhamos para a tua palavra e nós identificamos, Deus, o perfil de um homem piedoso, de um homem que teme ao Senhor, um homem que nós homens devemos nos tornar, um homem que as mulheres devem buscar como um pretendente para elas poderem ter um relacionamento que durará uma vida toda, um homem que é abençoado pelo Senhor, um homem que tem promessas que serão cumpridas pelo Senhor. Deus, nós oramos pelos irmãos que estão nos assistindo, pedindo, Deus, que os homens se tornem esse homem e que as mulheres, Deus, consigam encontrar homens assim, que temem ao Senhor, que te obedecem, que te amam, que são justos. Nós oramos pelos pedidos colocados aqui no chat, Deus, pessoas que estão pedindo pelos seus filhos, por suas vidas, por seus esposos, por suas esposas. Pedimos ao Senhor que a sua boa mão esteja estendida sobre essas casas, dando a eles, Deus, a graça de viverem tudo aquilo que a vontade do Senhor tem para a vida deles, Pai. Que o Senhor possa salvar aqueles que precisam ser salvos, libertar os que precisam ser libertos e preparar aqueles que estão nessa fase, Deus, tão importante da vida, rumo ao casamento, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Espero que a gente se veja em breve para a gente poder compartilhar mais acerca da vontade de Deus. E se você deixar aqui nos comentários um pedido para que eu fale acerca do perfil da mulher que um homem deve se casar, na próxima oportunidade eu falarei sobre isso. Quero ver muitas pessoas pedindo isso. Um abraço e até nosso próximo encontro.